Boa noite a todos vocês, meus irmãos e irmãs. Pedindo permissão aos benfeitores espirituais que orientam os trabalhos desta casa, pedindo a guarnição, a legião dos servos de Maria Santíssima, que eu inicio essa fala com vocês aqui hoje, que vem tratar desse tema, que é o tema suicídio, um tema muito difícil, porque reúne muitas variáveis que estão presentes na sociedade. E nós então vamos fazer aqui um recorte de um estudo que existe a respeito desse tema dentro da sociologia, de um pensador, um dos pais da sociologia, que é Émile Durkheim, é um francês, é um dos grandes que surgiram na virada do século XIX para o século XX. Vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho dele, mas sempre tendo em mente que a nossa referência mais lúcida é o Evangelho e é Jesus, que no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, diz assim: vinde vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é uma mensagem que traz para todos nós a força de Jesus, a luz de Jesus, a presença de Jesus nas nossas dificuldades diárias, nas nossas expiações, nas nossas provas. Deve ser também, com certeza, a âncora que ampara todos aqueles que atravessam esse vendaval de tristeza, que muitas vezes leva a pessoa a transgredir a lei de Deus, que é cometer o suicídio. Então, nós vamos falar um pouquinho do Durkheim, do trabalho do Durkheim a respeito disso. Nós temos apenas meia hora de fala, e depois, na sequência, nós podemos discutir um pouquinho mais, lembrando que essa discussão que nós vamos fazer, essa fala, essa conversa, ela também traz referências da questão espiritual, espírita, né? Eu trouxe aqui alguns livros para a gente comentar também, mas o Durkheim, ele é um pensador que vai surgir na virada do século e vai se formar em economia, direito, e vai começar então um trabalho muito intenso. Ele estudou na Sorbonne, que é uma das universidades mais antigas da Europa, e aí ele vai começar um trabalho muito intenso em torno da sociologia, que era uma ciência ainda recém-formada. Ela começou a se formar ainda no século XVIII com Saint-Simon, que é Clodo-Henri de Rouvray, que é um dos aristocratas, e esse aristocrata ele tinha um secretário que é o Auguste Comte, que foram então os primeiros que começaram a escrever a respeito da sociologia e divisar também dentro daquela sociedade aristocrática ainda algumas questões sociológicas, né? Nós vamos lembrar que o século XVIII é o século que nós vamos ter a Revolução Francesa, primeiramente, que vai depor um poder teocrático que já vinha sendo conduzido há séculos. E quando eu digo poder teocrático, nós vamos também lembrar
das questões inquisitoriais, né, que a Igreja demandou durante séculos. Então, o século XVIII, ele se torna uma espécie de divisor de águas, porque a Revolução Burguesa, também chamada Revolução Liberal, Revolução Francesa, ela vai depor a aristocracia e, com isso, ela vai adotar, as pessoas vão adotar, os pensadores, né, principais, eles vão adotar uma conduta anticlerical, no sentido de antirreligiosa. Isso nós estamos falando do iluminismo, que é a corrente de pensamento que conduziu a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela foi feita de uma atitude militar e de uma atitude filosófica. Essa atitude filosófica que foi sedimentada com alguns pensadores como Voltaire, né, Montesquieu, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, todos esses sedimentaram algumas ideias que serviram à Revolução Francesa e serviram também de alguma forma, principalmente Rousseau, na questão de organização da sociedade até então, porque nós tínhamos uma frase que se tornou uma frase muito conhecida, diz assim: o homem é o lobo do homem. Essa frase é de Thomas Hobbes, que é do século XVII. Por que isso? Porque ele está dizendo aqui que o próprio homem castiga o próprio homem. O mais forte toma do mais fraco aquilo que ele tem. Então a Revolução Francesa, dentre outras coisas, ela se sedimentou com algumas questões sendo discutidas, dentre elas a questão da propriedade privada, a questão do Estado, formação do Estado. Essa aí, nessa parte eu falo muito do Rousseau, né? Porque o Estado foi pensado com a palavra soberano. A palavra soberano, ela era dirigida para o rei, mas o soberano, a palavra soberania, quer dizer summa potestas. Essa palavra potestas vem de potestade. Potestade é uma das designações hierárquicas celestiais angelicais, junto aos tronos, aos serafins, querubins, né, arcanjos. E então essa ideia de potestas, de potestade, é dizendo assim que o Estado teria então a guarda da sociedade civil e que a propriedade privada seria o principal. Mas uma das coisas principais assim que o iluminismo trouxe também foi a questão das ideias inovadoras que colocam a igualdade, que até então a sociedade ela era dividida entre a aristocracia, o campesinato, a igreja, igualdade, liberdade, fraternidade, e essas ideias elas vão legar então para o século XIX muitas influências. Elas vão influenciar, por exemplo, o Marx. O Marx, quando constrói todo o seu ideário a respeito de uma sociedade justa, sem classes, né? Ele está sendo influenciado ainda por essas ideias que estão ecoando, né? Ideias também que tiveram não só na França, mas na Alemanha, um suporte filosófico. A Alemanha viveu um tipo de renascimento filosófico durante o século XVIII,
com o Kant, o Hegel, né? Junto com esses filósofos que encarnaram, nós vamos ter também algumas questões que vão influenciar a ciência. A gente, quando fala de ciência material, ela começou a surgir no final, ainda no Renascimento, ela já estava em fase de surgimento, porque durante o Renascimento as pessoas ainda acreditavam muito nas questões da alquimia, né, e da astrologia, misturavam um pouco as coisas. Mas a partir do século XVII, com Descartes, do século XVIII, a ciência ela vai se sedimentando até chegar ao ponto, no século XIX, que é onde o Durkheim está, que ela vai então se colocar como portadora de todo saber. E vai se tornar também, junto com todas essas coisas que eu disse para vocês, que vieram com o iluminismo, ela vai adotar também uma característica que é o materialismo, que é uma característica que acompanha a ciência nesse momento, ciência material, né? Nós vamos lembrar também que no século XIX vai haver um contraponto, que é a vinda do Allan Kardec como missionário, né, para a Terra. E o Allan Kardec, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, e nos trabalhos que ele fez, nos outros livros também, que ele adota uma postura, antes de tudo, filosófica e científica também. Então, de certa forma, o Kardec, ele é influenciado por esses ventos, mas só que ele parte para uma outra direção, que é a direção da espiritualidade e da religião. E aí, o Durkheim, finalmente, que nós vamos falar, ele é um filósofo que vai pensar algumas coisas inovadoras. A primeira delas é que a sociedade ela não é formada por indivíduos. Ela é uma coisa que se forma por indivíduos, mas ela é uma coisa diferente dos indivíduos juntos. Ela é uma fusão, ela é como se fosse uma organela. Nós estamos aí no período das ciências naturais, da biologia, né? Então a sociedade ela funciona como uma célula e ela toma determinadas características que são próprias daquele processo de união, daquele interesse de estar juntos. Então ela é maior que o indivíduo, porque ela antecede e sucede o indivíduo. Essa é a primeira coisa. Junto disso, Durkheim vai trazer outros conceitos que a gente não dá para falar aqui nesse momento agora, podemos falar depois, e vai publicar um livro que se tornou um clássico, que chama-se O Suicídio, junto com outros livros, né? Ele tem um livro que serve para a sociologia da educação, é um tratado também. Tem um que ele analisa a religião, tem outro que ele analisa o trabalho, e ele vai publicar esse livro. Ele publicou esse livro porque nessa virada de século, uma das principais preocupações do Durkheim era que a sociologia tivesse um método científico de análise, e esse método seria para analisar os fenômenos. A palavra fenômeno vem do grego, quer dizer aquilo que surge, aquilo que aparece. E nesse momento nós já havíamos tido a Revolução Francesa, nós estávamos tendo a Revolução Industrial, já no seu segundo momento. A Revolução Industrial levou as pessoas do campo para a cidade. Chegando na cidade, as cidades não tinham estrutura nenhuma e houve assim muitos problemas urbanos, questões de esgoto a céu aberto, prostituição, proliferação de roubos.
Então, a ideia que se tem da Europa pós-Revolução Francesa e dentro da Revolução Industrial é uma ideia caótica. Então, o Durkheim, ele vai escrever esse livro, o Suicídio, porque nesse momento é um momento onde vai acontecer muitos suicídios, muitas pessoas vão se matar. Então, ele vai usar o método sociológico que ele pensou para poder analisar esse fenômeno. O método que ele propõe é o seguinte: primeiro, ele parte de uma definição mais generalizada, depois ele reparte o problema em partes, ou seja, ele usa o método científico indutivo, né? Faz uma tipologia, né, uma classificação dos tipos e tenta observar as variáveis. Nós vamos lembrar que na virada do século XIX também, um pouquinho antes do Durkheim, nós vamos ter uma outra sistematização das ciências, dos conhecimentos, e essa sistematização ela vai ser feita por Auguste Comte. Ele é um antecessor de Durkheim e ele vai colocar as ciências positivas e as ciências negativas. Essa palavra de negativa, ela surge porque nesse momento que é o século XIX, a ciência ela se coloca como uma espécie de filosofia que recebe o nome de positivismo. E o positivismo é tudo aquilo que é o contrário do negativismo. O negativismo seria, então, aquelas coisas que não atendem à ciência material. E aí entra, inclusive, a questões metafísicas, né, da filosofia também. Então, a ciência coloca-se como portadora de todo o saber, né? Então, o método que o Durkheim vai implantar vem, então, dessa tradição do Descartes, né, de se pensar o objeto empiricamente, observando, através da observação empírica, fazendo experimentos e, se possível, usando fórmulas. Então, a sistematização que o Comte dá para a sociologia que a sociologia é uma das ciências positivas, junto com a biologia, com a química, com a física, com a astronomia, que são matemática, que são consideradas uma área de conhecimentos mais duros, né? Então, a sociologia está dentro dessa área. E o Durkheim, então, vai propor um método de análise dos fenômenos, né? Então, é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Depois a gente... Hein? Na segunda parte, né? Então, falando de suicídio, nós, então, temos esse trabalho, e nesse trabalho ele vai dizer o seguinte: existem algumas variáveis, primeiro, para as pessoas que que conseguem superar essa tristeza, que ele vai chamar de melancolia langorosa, né? E uma delas são os laços afetivos. Ele vai dizer também que as pessoas que são casadas, elas se matam menos. Ele vai chegar a essa conclusão. Ele vai chegar à conclusão que as pessoas que são arrimo de família se matam menos também, conseguem superar as crises, né? As pessoas que têm uma inserção profissional também se matam menos, porque o suicídio, ele é algo que traz um estigma, ele é estigmatizado desde muito tempo, primeiramente pela igreja tradicional, com a ideia de que os suicidas estão fadados ao fogo eterno. Depois, na Idade Média, também por causa da igreja, os suicidas eles eram
tinham a cabeça decepada, as mãos decepadas, para que eles nunca encontrassem solução. Os suicidas, eles, durante muito tempo, eles não podiam ser sepultados no Campo Santo, eles tinham que ser sepultados num lugar diferente. E uma outra coisa que o Durkheim vai perceber, porque toda a filosofia durkheimiana, ela trabalha muito com uma ideia central de que o que rege a sociedade são as regras morais. A sociedade funciona porque existe uma regra, ou muitas regras, que as pessoas atendem, muitas vezes contra a própria vontade, mas atendem. Então isso que deixa para ele a ideia de que a sociedade é algo maior do que o indivíduo, né? O indivíduo faz parte da sociedade, né? E aí ele vai adotar a ideia de moral e a ideia de crime. A ideia de crime é uma ideia que passa dentro daqueles preceitos que a sociedade, determinada sociedade, não atende. E aí quem não atende aqueles preceitos recebe o nome de desviante, a pessoa que desvia, né? E o desviante, ele é punido com uma vingança. Em grupos pequenos, essa vingança ela ocorre às vezes com a própria comunidade se vingando da pessoa, no sentido de fazer justiça, e em grupos maiores aí existem as leis do direito. Com relação ao suicídio, então, é visto como um desvio também. Então, as famílias dos suicidas, elas carregam esse estigma, também vão carregar esse estigma da questão do suicídio, né? Nós vamos lembrar que essas ideias do Durkheim, elas vão fazer eco durante o século XX todinho, até os dias de hoje, né? Nós sabemos que essa questão do suicídio ela é muito grave. 12 mil pessoas morrem por ano, se matam no Brasil. 33 pessoas se matam por dia no Brasil, segundo a ONU. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Então, vem sendo estabelecida uma rede de amparo à vida, né? No mundo, nós temos o mês de setembro, dia 10 de setembro, é o dia dedicado à prevenção ao suicídio, né? É o mês amarelo. Então, essa rede ela vem sendo cada vez mais fortalecida, porque geralmente nós vemos nas sociedades vários fatores que podem ocasionar o suicídio, né? Nós temos os fatores psicológicos, que são os principais, que estão dentro de problemas relacionados com depressão, uma depressão muito forte, que as pessoas não conseguem sair. Nós temos os fatores ambientais, muitas vezes, durante guerras que acontecem, tragédias ambientais que acontecem, pessoas que perdem coisas materiais, perdem pessoas, muitas vezes se matam. Dentro das questões ambientais, nós temos também as questões ligadas à droga, né? Existem drogas que ocasionam um suicídio mais rápido. De qualquer forma, as drogas, elas ocasionam um suicídio, e algumas mais rápidas. Nós vemos, infelizmente, em muitos lugares, aqui na nossa cidade mesmo, pessoas consumindo crack, que é uma
droga muito pesada, muito forte, né? Então são fatores ambientais. Tem também os ditos fatores biológicos. Algumas pessoas costumam dizer que o suicídio numa família ele pode existir em mais de uma pessoa, com mais de uma pessoa, né? Mas o que a gente observa é que não existe ainda um gene que dê conta disso. O que existe mesmo por trás é uma questão muito ligada à imitação, né? Essa semana mesmo, vendo a televisão, eu vi a notícia triste que o neto do Getúlio Vargas se matou com um tiro. E aí, na própria notícia, disse assim: o neto matou-se e o pai matou-se também. Mesma coisa. Apanhando o Getúlio Vargas. A gente não poderia dizer que isso aí é biológico, do ponto de vista genético, né? Nós temos também os fatores culturais, que são muito presentes. Existem, às vezes, comunidades indígenas que são desapropriadas dos seus lugares e eles vêm para a cidade e acontecem muitos suicídios. Existem relatos, inclusive, de suicídios que aconteceram em Mato Grosso, de tribos que foram desapropriadas e começam a beber, se entregam ao alcoolismo e acabam se suicidando também. Então são fatores culturais, étnicos, né? Então são vários fatores e várias variáveis. Mas o que a gente precisa ver, precisa ter em mente, é que o suicídio ele pode ser prevenido, né? E que essa prevenção ela se faz primeiramente com uma leitura atenta que a gente faz às pessoas próximas da gente, saber ouvir as pessoas, né? Construir laços significantes com as pessoas, ter um tipo de compaixão que não julgue, emprestar o ombro, o ouvido, né? Todas essas coisas que a gente está falando aqui são formas da gente lidar com o suicídio. Mas uma das maneiras assim muito eficazes que eu vejo é a doutrina espírita, né? O Durkheim, em todas as variáveis que ele vai falar, ele vai falando das variáveis que eu disse para vocês. Uma delas é a religião. Ele não era religioso, mas ele vai dizer que a religião é algo que coloca, ele diz assim, coloca um freio nas paixões humanas, a religião. E a religião espírita, então, ela traz alguns conhecimentos a respeito dessas questões ligadas ao suicídio, porque traz relatos sobre estudos de casos que o André Luiz vai fazer na obra dele. E aí nós temos até um livro que eu trouxe aqui, que é esse aqui, esse livro Entre a Terra e o Céu. É um livro que traz um estudo de caso, onde existem alguns personagens que estão imbricados em encarnações, e aí existe nesse estudo de caso a questão do suicídio e a questão da obsessão também, duas coisas que estão juntas dentro desse mesmo contexto que a gente está dizendo, porque muitas vezes o suicida ele é assediado por um obsessor, ele é levado a praticar esse crime, né? Essa transgressão. Então, nós temos como referência principal, trouxe aqui para vocês, eu sou meio exagerado, trouxe muita coisa aqui, mas nós temos aqui no Livro dos Espíritos uma parte que fala muito do suicídio aqui,
é a partir da pergunta 944, 943, que fala do desgosto da vida, né? Do suicídio. E aí as perguntas vão acontecendo e as explicações também, né? E aí nós vamos sempre levar como resposta dos espíritos que o suicídio é uma coisa inútil, porque ele traz para a pessoa que o pratica um outro compromisso, um compromisso a mais do que ele está carregando, uma outra carga para ele carregar, né? Então é uma coisa inútil. Essa é a conclusão que a gente chega quando a gente vai lendo essas respostas aqui no Livro dos Espíritos. Nós podemos ler daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Uma outra referência que nós temos, que a gente pode falar também, é a referência de um livro muito importante chamado Memórias Póstumas de um Suicida. É um livro escrito por uma médium brasileira chamada Ivone do Amaral Pereira. Esse livro começou a ser recebido em 1926 e só foi publicado em 1955, ou seja, demorou cerca de 30 anos para ser publicado. Trata-se de uma narrativa feita por um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, um dos escritores mais profícuos, chamado Camilo Castelo Branco. E um escritor, poeta, historiador, uma pessoa que no século XIX vivia de literatura, só de literatura, jornalista também. Então, quando ele começou a ficar cego, ele não aceitou e deu um tiro no ouvido. Então, aí a história que é contada no livro é a história do Camilo. Ele vai assinar o livro como Camilo Cândido Botelho, porque esse Cândido Botelho também era o nome da família dele, né? Mas é o Castelo Branco, Camilo Castelo Branco, um grande escritor. E aí ele vai contar nesse livro toda a experiência que ele teve como suicida, a partir do momento em que ele se mata, o que ele vivenciou, né? A primeira coisa que vai acontecer, assim que ele se mata, é que é um estado de perturbação muito grande, né? Nós aprendemos ao longo de alguns livros do André Luiz, né, que sempre o desencarne traz algum tipo de perturbação, né? O desencarne de um suicida traz uma perturbação muito grande. E na sequência ele foi sepultado no Porto, foi sepultado no túmulo da família de um amigo, né, porque é um suicida, e ficou preso dentro de um raio de espaço que tinha o cemitério, o hospital, a igreja. E ele ficava rodando aquele espaço ali. E nesse espaço, nesse raio onde ele percorria, ele não conseguia sair dali, ele via fantasmas, espíritos também, aflitos, sentia a decomposição do corpo dele, com os odores do corpo se decompondo também.
ficou nesse estado durante muito tempo. Chegava perto das pessoas, ele era uma pessoa famosa. Eu chegava, eu sou o Camilo, ninguém conversava com ele. Até que ele foi resgatado, né? Ele foi resgatado e foi levado para um lugar muito denso, escuro. Ele foi resgatado com uma turba, com várias pessoas de vários lugares. Esse lugar chamado Vale dos Suicidas. E aí o livro descreve como um lugar com muita lama, escuro, frio. E eles sentiam nesse lugar todas as questões biológicas que uma pessoa viva sente. Então ele vai dizer que ele era semi-desencarnado e semi-encarnado. É uma coisa ou outra. Porque a pessoa, quando se mata, ela fica ainda com muito fluido vital, né? Então ele sentia fome, sede, frio, necessidades sexuais. Esse lugar para onde ele foi inicialmente levado era um lugar também com muita promiscuidade sexual, também escuro, né? Então ele vai ficar nesse lugar por 7 meses, mais ou menos. E sempre vinha uma caravana que descia numa praça lamacenta e aí falava o nome de algumas pessoas, como se fosse um alto-falante, né? Até que chegou o dia em que eles, então, falaram o nome dele. E aí ele, então, embarcou num veículo. Esse veículo ele não é chamado de aerobus ou aeróbus, né, como a gente fala, mas as descrições todas parecem com aeróbus. E aí ele embarcou num veículo e foi levado para uma região, ainda no Vale dos Suicidas, mas uma região também densa, mas muito melhor. Uma região onde tinha um hospital e uma mansão. Os espíritos que fizeram esse resgate eram silenciosos, austeros e pareciam uma guarda. Então, quando ele chega nesse hospital, ele então vai saber que ele é servo de Maria de Nazaré. Então, seja bem-vindo, você agora é servo de Maria de Nazaré. Aí vai começar uma outra etapa da vida dele, né? Nessa etapa, as pessoas que vão chegando, elas... Primeiro, a primeira coisa que a pessoa aprende é não falar do mal que cometeu a si próprio, ou não falar de coisas negativas, né? Porque o mal, a palavra, ela traz desequilíbrio. A primeira coisa que aprende. Eles vão se alimentar nesse lugar. Cada pessoa vai se alimentar da sopa preferida o sabor preferido que ele tinha quando estava encarnado. Essa turba que é levada para esse lugar, todos eles têm em comum uma coisa que é a língua. Então são pessoas de Portugal, do Brasil, da Espanha e das colônias portuguesas, porque nessa fase o espírito ainda não consegue se comunicar com o pensamento. Então ele precisa de ter uma língua próxima para poder se comunicar. Então ele fica
hospital, algumas pessoas que chegam não conseguem conversar ou conversam trazendo alguns relatos da sua vida. Esses relatos são gravados. Aí essa obra foi publicada em 1955. Aí diz que esses relatos são gravados num pequeno disco prateado. Então aí vocês imaginam como é que é. Um CD em 1955. Está registrado no livro. Então o Camilo, ele vai ficar nesse lugar durante um tempo, até ele melhorar, ir melhorando, né? À medida que as pessoas iam melhorando, elas então passavam a frequentar a Mansão da Esperança, que é um outro espaço, e a Cidade Universitária. A Cidade Universitária é um lugar com vários cursos que são oferecidos, cursos preparatórios. Nós estamos vendo aí que nessa etapa da vida do suicida ele está sendo primeiro acolhido e depois ele vai se preparar aos pouquinhos para poder voltar. Então isso aí assim, uma coisa muito, segundo André Luiz, esse livro da Ivone Pereira é um tratado sobre o assunto do suicídio. Isso mostra para a gente como é que Deus é um Pai de misericórdia, um Pai de bondade, né? Então essas pessoas, elas vão ter cursos, filosofia, psicologia, né, artes, vão receber visitas de artistas e questões muito ligadas às ciências, e os métodos de se ensinar são métodos inovadores que nós ainda não temos aqui. E aí no livro fala-se de 3 professores. Um deles chama-se Aníbal de Silas. Aníbal de Silas é uma daquelas crianças que, quando as crianças foram chegando perto de Jesus, os apóstolos começaram a afastar, e Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. E aí ele acolheu as crianças. O Aníbal de Silas é uma daquelas crianças que depois vai crescer, vai virar homem, vai para o circo, né? Vai ser martirizado. Então ele é um dos professores. O outro também é um espírito de alta estirpe, chamado Epaminondas de Vigo, também martirizado. E o outro, uma pessoa que encarnou na Alexandria, né, um filósofo chamado Sauer-Mar. Então esses 3 professores foram os professores do Camilo. Um ensinava para ele ciência universal, Epaminondas de Vigo. O Aníbal de Silas ensinava para ele o Evangelho, e ensinando o Evangelho aparecia numa tela a vida de Jesus todinha lá, mas era uma imagem que ele participava da imagem, não era só uma imagem como se fosse uma televisão. Ele via Jesus, sentia o cheiro, sentia todas as coisas. Então essa era a aula do Evangelho, né? Do Aníbal de Silas. O Epaminondas de Vigo ensinava a ciência universal, e o Sauer-Mar as práticas na Terra. As práticas na Terra, nós vamos ver, na medida em que o espírito vai melhorando,
ele então começa a fazer determinadas visitas à terra em caravanas. Essas caravanas, quando vinham na terra, muitas vezes ficavam acampadas na floresta por causa dos eflúvios da natureza, das árvores, e também para não causar nenhum tipo de perturbação psíquica nas pessoas da cidade. Muitas vezes, algumas vezes, nós vamos ver a presença do Dr. Bezerra de Menezes acompanhando essas caravanas e do Bittencourt Sampaio. E depois, quando eles retornavam para essa escola que eu estou falando para vocês, e passavam por uma banca, igual um TCC de escola mesmo, de universidade mesmo, uma banca, para verificar o adiantamento, o aperfeiçoamento da pessoa dentro da prática cristã, porque as caravanas vinham, eles faziam um estudo de caso, de situações muito difíceis, presentes nas prisões, nos hospícios, nos hospitais, e todo esse aprendizado ele era levado de volta e era apresentado como uma pesquisa, uma análise feita, né? A gente vê falando isso, eu lembro de muitos livros do André Luiz, que são, na verdade, relatos, mas que são também estudos de caso. Esse livro aqui mesmo é um estudo de caso. É um estudo de caso que traz muitas informações científicas, psíquicas, psicológicas, coisas assim muito interessantes. Então, eu acredito que essa aula de prática que ele tinha, que o Camilo tinha, era uma aula parecida com isso que a gente está chamando de estudo de caso. E o Camilo tinha os seus amigos também, os seus colegas, né? Um deles, chamado Mário Sobral, tinha sido um português que é de família rica, abastada, gostava de jogar, gostava da boemia. Nós vamos lembrar que no século XIX, muitas pessoas se mataram dentro de uma moda romântica boêmia, né? Nós vamos lembrar dos poetas românticos. E esse Mário Sobral, que é um amigo, ele era assim também. E ele, então, numa dessas aventuras românticas, ele enforcou sua companheira, matou a companheira e depois ele se matou. Então ele era um homicida e um suicida. E ele era então companheiro do Camilo, junto com outros também, né? E aí todas essas pessoas então vão fazendo um aprendizado aos poucos, né? Na mansão, às vezes ajudando no hospital, de paciente passa a ser servidor, servindo no hospital, né? Frequentando a Mansão Esperança e frequentando a cidade universitária. Tudo isso que a gente está falando, toda essa estrutura, ela é presidida por Maria Santíssima, né? E ela é organizada por essa legião, que é a legião dos servos de Maria Santíssima, dos servos de Maria de Nazaré. E aí, como vocês podem ver, espíritos de alta estirpe trabalham junto dessas pessoas, né, no sentido de erguê-las.